Eu tenho um amigo meu, o Ricardo Bergamini, que é aí de Santa Catarina, de Florianópolis, que gosta muito de trabalhar com números e trata da economia. E nesta terça-feira, que é dia 21 de junho, o Ricardo Bergamini encaminhou para mim e para várias outras pessoas que constam da sua lista um pequeno documento, um texto, dizendo mais ou menos o seguinte: esse acerto entre o governo federal e os governos estaduais, na verdade, é uma suruba econômica. É mais ou menos o que... Eu até postei o texto do Bergamini, porque eu concordo com ele, sim. Inclusive, eu estava procurando uma ilustração para esse texto que eu postei nesta página, e me passou pela cabeça, né, falando em suruba, me passou pela cabeça aquelas posições que notabilizaram os Kama Sutra. Está ali então, está postado ali, né, uma suruba econômica. Bom, o presidente Michel Temer, ele se reuniu na segunda-feira de tarde e resolveu um problema que a Dilma vinha empurrando com a barriga aí praticamente durante todo o seu governo, né? O Lula empurrou durante o governo dele, durante os 8 anos, a Dilma empurrou os 4 anos, né? E não quis resolver, né? Eles não quiseram resolver. É um problema sério esse aí, de repactuação das dívidas dos estados e municípios com a União. Eu não sei se vocês se lembram direito disso aí, mas essa dívida, na verdade, já existia. Os estados ficavam rolando naquela época, antes do Plano Real, tinha um mecanismo chamado de overnight, pelo qual pessoas físicas e jurídicas, inclusive governos, durante a noite rolavam as suas dívidas ali, o overnight, durante a noite. Aquilo eram juros estratosféricos, né? Eu me lembro, naquela época, eu estava no governo do estado, era chefe da Casa Civil, e era uma batalha todos os dias, né? Pegava aquela dívida enorme e rolava todo dia, não tinha jeito. Até que chegou o governo de Fernando Henrique, depois do Plano Real, e consolidou a dívida de todos os estados. Aqui no estado, o governador era o Antônio Brito. Isso foi feito para todos os estados. Era um martírio para todos os governadores, isso aí. Então consolidou e transformaram as dívidas todas em longo prazo, estabeleceram juros, o serviço da dívida ficou estabelecido, e de lá para cá nunca mais se mexeu. O Rio Grande do Sul, o governo praticamente paga todos os meses 300 milhões de reais para a União, né, pelo serviço e pela amortização da dívida, né, juros, correção e parte da prestação. Essa dívida aí que começou lá no governo Brito por 15, 20 bilhões, hoje já pagaram, o governo já pagou quase 30 e ele está devendo 50 bilhões. É uma bola de neve. E durante todo o governo Lula e durante todo o governo Dilma, os governadores ficavam ali trabalhando para repactuar. Porque, afinal de contas, quando o Fernando Henrique consolidou e sistematizou e pactuou todas essas dívidas dos estados e dos municípios, o cenário econômico era completamente diferente do que é hoje, inclusive, né? Os contratos, sim, os contratos têm que ser respeitados, mas eles podem ser repactuados e devem ser repactuados quando o cenário econômico e financeiro muda completamente, como foi o caso do Brasil. Mas, enfim, a Dilma nos últimos 2 anos, como tinha perdido completamente a autoridade, até em função de uma proposta que estava no Senado Federal e foi aprovada, ela foi obrigada a sentar na mesa e negociar, mas ficou empurrando com a barriga aquilo ali. O Temer está há pouco mais de 30 dias no governo e já resolveu. E nessa segunda-feira de tarde, então, anunciou para os governadores que aceitava repactuar essa dívida, né? Em termos que, pelo menos, socorrem os governos como o do Rio Grande do Sul, que o governo do Rio Grande do Sul não consegue pagar nem o salário em dia. Então, o que os governos que estão devendo para a União, o Estado aqui deve 50 bilhões, paga 300 milhões por mês, o que acontece? Já há uns 3, 4 meses que o governo do Estado não paga, né? Foi beneficiado por uma liminar concedida aí pelo Supremo Tribunal Federal.
Enfim, então ficou concedido o seguinte: isso que você não pagou esses 3, 4 meses, os governos que não pagaram, vão ter 24 meses para pagar. Bom, daqui até o final do ano, durante 6 meses, há um período de carência. Os governos dos estados não precisarão pagar essas prestações. E depois, por mais 18 meses, a razão de 5,5% a cada mês vai somando isso, né? Cada mês, 5,5% no primeiro mês, 11% no segundo mês, e assim vai indo, até completar os 100%, as prestações vão chegar ao total, que é hoje 300 bilhões, daqui, na prática, daqui a 2 anos, né? Bom, isso foi, assim, de modo geral, é o que ficou estabelecido, né? E foi alongado o prazo da dívida para 20 anos. Eu confesso para vocês que eu não vi em lugar nenhum, não vi o governador nenhum falar a respeito do serviço da dívida. Se mudou ou não mudou o índice, porque ali também, isso é uma questão básica, né? Porque a incidência da correção e dos índices que estavam pactuados não serviam e não servem mais para ninguém. Mas, enfim, foi um ganho, isso aí, para os estados, né? O governador, na terça-feira, já deu uma coletiva à imprensa satisfeito da vida, né? Porque, brincando, esse ano ele vai ter praticamente mais 2 bilhões em caixa para poder amenizar o déficit que o Tarso Genro deixou aqui. No ano passado foi quase 5 bilhões de reais, esse ano já estava previsto 6 bilhões. Não significa o equilíbrio das finanças públicas do Rio Grande do Sul, mas significa que vai ser possível manejar as contas públicas de uma maneira um pouco diferente aqui no nosso estado. É uma melhoria, né? E é um ganho que foi proporcionado pelo novo presidente, pelo novo governo, evidentemente que foi. Né? Alguns governadores, não, foi uma conquista, cada governador no seu estado está dizendo, a conquista do nosso povo, a conquista do nosso governo, mas não foi não. Os governadores conseguiram isso aí porque entrou um novo governo. Porque entrou o governo, um governo que tem um ministro da Fazenda ali que sabe fazer contas, né? Hoje de manhã, inclusive, estava brincando com um deputado amigo meu que dizia, olha, você veja, os governadores ficaram, inclusive, muito impressionados com o Henrique Meirelles. Durante a reunião, ele chegou a sair 3 vezes para consultar o Temer pelo telefone, né? Ficaram muito impressionados com ele. Eu digo, olha, eles ficaram impressionados com ele porque eu acho que pela primeira vez em muito tempo eles sentam diante de alguém que sabe fazer conta. E a maioria desses governadores, inclusive, não sabe fazer conta. Ele sabe fazer conta, ele impressionou, acabou impressionando todo mundo aí. O Ricardo Bergamini tem razão quando fala em suruba geral, muita gente diz, mas vem cá, e como é que fica esses rombos bilionários que estão fazendo? Se vocês souberem fazer conta, como o Henrique Meirelles soube fazer as contas, vocês vão verificar aí nessa repactuação que não houve perdão de dinheiro nenhum, não. Se alguém está pensando que o governo federal perdoou dívida, ele não perdoou, não. Não houve perdão nenhum de dívida aí. Né? O que houve foi um alongamento do prazo para pagamento. Né? Mas mais nada, vai ter que pagar igual. Mas deu um prazo, deu para respirar. Né? Vai dar para respirar. Os governadores que tratem de se organizar a partir de agora. Né? Eu até aconselharia o nosso governador aqui, se não leu, a ler esse livro aqui de Darcísio Francisco Carvalho dos Santos. O Rio Grande tem saída? Tem saída. Mas vai ter que fazer as reformas que têm que ser feitas. Né? E os gaúchos, sobretudo, precisam se convencer de que não pode mais continuar elegendo governadores aventureiros, como esse Alceu Colares, que passou aqui pelo Piratini, um flagelo dos deuses, um aventureiro como o Olívio Dutra, um aventureiro como o Tarso Genro, gente que foi para o governo e não sabia nem fazer contas, que achava que qualquer equação matemática se resume a gastar, gastar, gastar. Economizar não, receita. Isso não existe, só existe gastar. E transformaram esse estado aqui do Rio Grande do Sul nesse velhacoto que nós temos hoje aqui, enfrentando todos os dias. Né? Infelizmente, essa é que é a verdade. Nos últimos 40 anos, praticamente, só 2 governadores tentaram colocar ordem no campinho, que foi o Antônio Brito e a Ieda Cruz. Né? Não por menos, os 2 acabaram, inclusive, colocados aí na Bacia das Almas, né? Pelo PT, por essa gente que não sabe fazer contas e acha que tudo se resume a gastar, gastar, gastar.
na pretensão de que dinheiro nasce em árvore, né? E que depois o povo não tem que pagar a conta, como está pagando aqui no Rio Grande do Sul. O povo gaúcho é responsável direto pelo que está acontecendo aqui no nosso estado, porque é a maioria do nosso povo que tem, de vez em quando, vacilado e colocado no Piratini governadores que agem com total falta de escrúpulos em relação às contas públicas do nosso estado e de conhecimento. Eu volto amanhã.